e hoje eu trago o conhecimento da ferida do abandono. É muito importante nós analisarmos que essa ferida, ela vem em algum momento da sua vida, principalmente na infância, mas também ela pode estar correlacionada com o sistema familiar como uma grande repetição. E aí o sistema vai repetindo como já virado uma crença, um campo mórfico de energia de abandono. E como se dá essa energia do abandono? A energia do abandono não é porque a pessoa ela não quer estar com a pessoa, ela não pode por algum motivo. E aqui nós vamos citar alguns exemplos que pode talvez te trazer à luz de que talvez você foi abandonado ou abandonada e nem sabe disso. Algumas mortes prematuras pode fazer com que a pessoa se sentiu abandonada por alguém, um vovô, uma vovó, papai, mamãe, amiguinho, algum tio, irmãozinho. Também pode estar vinculada, às vezes, até a morte de algum animalzinho, se ela tinha um afeto muito grande. Então, é como se aquela pessoa ela se sentisse abandonada por alguém. Papai que teve que trabalhar, mamãe que talvez foi hospitalizada, sentimentos de que a pessoa foi, mas não porque ela queria ir. Às vezes, em separações de pais, os pais se separam, e a criança não percebe, ou o pai ou a mãe não estão dentro da casa o tempo todo, então existe um sentimento de me sinto abandonado por aquele né, sentimento de afeto muito grande, não tem mais lá, não está mais lá, por algum motivo. Às vezes pode ser momentâneos, ou com uma extensão maior, mas dentro dela, ela sentiu essa dor. Eu sempre falo, às vezes não é a situação, mas é o que ela viveu. Se caso você tenha uma dor, saiba que essa dor ela é sua. Qualquer pessoa pode tentar convencer que nem é tão grande assim a sua história, que ela não é tão dolorida ou traumática, mas se você está vivendo, respeita isso, porque é seu. Quando a gente vive uma dor, é só a pessoa que sabe esse sentimento, essa dor, é só dela mesmo. Então, precisa se respeitar muito. Só que na fase adulta, quando ela cresce com esse sentimento, ela tem muito medo de ficar na solidão, ela tem muito medo, e isso faz com que algumas vezes ela vai fazer umas escolhas não tão favoráveis para ela e gera conflitos, gera dependência emocional, gera sentimentos de apego ao trabalho, apego às pessoas, apego aos objetos, a um apego exagerado daquilo. Então, ela pode fazer situações acontecerem muito forçadamente, por exemplo, uma dependência emocional. Se ela está vivendo algo que não é favorável, mas ela continua lá, o que leva ela a continuar a estar lá? Então, essa necessidade, ela procura o tempo todo por afeto, por validação e até atenção, ficando lá preso naquele sentimento, por medos e mais medos de estar naquele sentimento. Então, aqui eu quero trazer uma dica bem legal para você, de como que você pode perceber ou soltar isso. Então, se caso acontecer, se você é uma pessoa dependente emocionalmente, se você às vezes tem dificuldade de fazer escolhas ou boas escolhas de quem está caminhando com você, até numa amizade, não só nos relacionamentos, acaba sempre fazendo escolhas de pessoas que não são congruentes com seus valores, com as suas propostas, só para você não se sentir sozinho. Então, esse medo, ele fica perpetuando. Você tem dificuldade, às vezes, de ir para a vida. E também, olha só, vamos abranger mais aqui, não é só medo de ser abandonado, porque essas pessoas que têm esse medo de ser abandonado também têm um perfil de abandonar. Eu abandono a mim mesmo, não se cuida, não olham para si, não se valorizam, abandonam projetos, algumas vezes abandonam bons relacionamentos de amizade, profissional. Por quê? Porque tem medo de ser abandonado. Como se dissesse, antes que você me abandone, eu te abandono. Antes que você faça qualquer movimento de ir embora, eu vou embora. Então, esse sentimento, ele fica o tempo todo, e essas pessoas, ou ela abandona, ou é abandonado, ou ela abandona projetos, ou não são vistas e validadas por o que faz.
e elas ficam o tempo todo procurando esse sentimento, esse movimento santo, ok? Então, nesse movimento maior, é muito importante começar a observar aonde começou. Isso é meu? Isso é um perfil do meu sistema familiar? Isso vem da onde, geralmente? Algum lugar começou, em algum lugar está. Então, é necessário, sim, quando a gente começa a olhar para a nossa criança interior, aquela criança que passou. Que idade ela tinha? O que aconteceu? Talvez foi uma mudança de cidade, talvez foi algo que talvez olhando para a sociedade não é tão grande. Mas lembra, a dor vivida somente é sua. E só você que pode saber o que está sentindo. Então vamos lá. Então você vai pegar um papel e uma caneta, tá? Vai tentar imaginar ou tentar lembrar que idade você tinha quando você passou por isso. E é como se você for olhar para aquela criança, né? Olhar para aquela criança que passou por isso. É você e a criança. É você no presente, olhando para o seu passado, olhando para aquele movimento. E você pode escrever tudo o que ela passou, todos os sentimentos, angústias, frustrações, medos, revoltas. Não sei o que você passou, mas você sabe. E talvez você comece, pode verbalizar numa carta, pode mentalizar, pode ver o que você sentir que é bem confortável para você. Então, pode escrever, pode conversar como se você estivesse olhando mais para baixo, para ela. Você pode sentar e imaginar que ela está diante de você sentado. E aí você diga que é muito importante você dizer para ela, você não tem culpa, você não teve culpa da pessoa ir embora, você não teve culpa de, às vezes, a pessoa precisar ir trabalhar, você não teve culpa se a pessoa faleceu, se foi hospitalizada. Saia dessa culpa, solta essa culpa, se liberte dessa culpa, você não teve. E você pode complementar e dizer, eu sei que você ficou esperando por a pessoa retornar. Aqui também entra, gente, às vezes a pessoa até perdeu um animalzinho importante, então ela nem entendeu que às vezes o papai e a mamãe, né, viu o animalzinho, levou aquele animalzinho, enterrou aquele animalzinho e a criança se sentiu abandonada porque talvez ao acordar de manhã não viu, não pôde fazer o movimento de despedida, e talvez ela está esperando, ou talvez você está esperando até hoje o retorno. Eu tive uma cliente minha que o pai dela, ele foi embora. Ele largou a família e ele foi embora viver a vida dele com uma outra mulher, com outra família, porque essa mulher também já tinha filhos. E ela não entendia na cabeça dela por que, que o pai dela abandonou ela para ir cuidar de outros filhos que não era filho dele. Isso ficou muito tempo perpetuando, porque ela tinha menos de 10 anos, e ficou perpetuando, e aquilo ficou dentro disso. E às vezes, muito raramente, ela ia visitar o pai, sempre com aquela pergunta dentro dela, e não faz muito tempo que o pai dela faleceu. O pai dela faleceu. E depois que o pai dela faleceu, a vida dela deu uma estagnada, parou, e ela não conseguia compreender esse movimento de estagnação e daquilo tudo, e ela teve uma boa oportunidade, porque nos últimos dias o pai conversou com ela, explicou para ela, então o consciente dela tinha compreendido o que o pai passou, mas a criança já tinha passado por todos os traumas. E, e aí ela nessa estagnação de a vida financeira estagnou, a vida dela parou, os clientes pararam de buscar ela, ela fez uma meditação e ela se viu parada na infância, esperando o pai retornar, o pai voltar e cuidar dela, como sempre ele fazia, porque ele era o herói dela, era um pai que ela amava muito, era um grandioso pai, e o pai foi embora e abandonou. Então, esse abandono foi muito longo, mas pode ser, às vezes, abandono pequeno, por exemplo, o pai ou a mãe vão trabalhar em algum momento. Então, nesse movimento, às vezes a gente tem que cuidar disso. E aí ela teve essa percepção bem importante mesmo, de compreender
de que ela estava parada esperando o pai. E ela conseguiu trabalhar e ressignificar, e a vida dela começou a fluir novamente, e aí a gratidão preencheu o coração dela, e ela pôde ressignificar. Então, é importante, sim, você, às vezes, voltar lá e conversar com essa criança, e dizer, ela não tem culpa, e eu sei que você está esperando, e você também pode complementar, dizer, você merecia ter ficado, né? Ou a pessoa merecia ter ficado com a pessoa, você é merecedora. Mas aconteceu do jeito que foi. A pessoa foi embora, mas você continuou aqui, você continua aqui. E dizer, você um dia vai crescer, querida criança, e vai sobreviver a tudo isso, está tudo bem. Um dia você vai entender que a partida do outro não diminui o seu valor. Lembra que um dos pontos é a busca da validação. Então, é interessante e é importante colocar isso para ela saber que ela tem o seu grande valor. E você pode colocar o que mais vier dentro de você, com outros exemplos. E aí você inspira, expira e deixa isso fluir. E aí lembra que você está no presente, você pode talvez abraçar um travesseiro, imaginar que você está abraçando aquela criança, pode ninar aquela criança, pode fazer algum movimento muito gostoso, dessa inclusão dela se sentir amada, integrada, incluída novamente. E aí você vai para um outro movimento, como se fosse um segundo episódio, pode ser no mesmo dia, pode ser num outro dia. No presente, você pode se imaginar daqui 10 a 20 anos, como se o seu futuro viesse conversar com você, porque lembra, você está sendo curado agora, neste momento, neste presente. Então, imaginar que agora, lá com 10, 20 anos, você vai estar num movimento de cura, você vai estar curada desse movimento. E aí, o que aquela pessoa sábia, que é você nesse futuro, tem a dizer para você aqui nesse presente? E o que, então, você escreveria que essa pessoa está dizendo para você? Porque eu tenho certeza que ela vai olhar para você e você vai dizer assim, você superou isso. Você é muito bom, você é inteligente, porque você ressignificou e trouxe uma mudança interna para você. E aí você vai entender e vai aprender a ficar sozinho sem se sentir abandonado. Tá tudo bem, às vezes, ficar sozinho sem o sentimento de abandono. Tá tudo bem ter amor próprio, tá bom com sua própria companhia, sem procurar no desespero qualquer companhia. Porque você vai procurar pessoas que querem ficar com você. Você tá tudo bem, vai encontrar essas pessoas que ficam com você, porque eu sou seu futuro e eu tenho certeza, porque eu tô aqui dizendo para você que você vai encontrar pessoas que ficam com você, que amam você do jeito que é, te validam, sentem a sua importância. E principalmente você vai aprender a ficar com você mesmo. E que lindo todo esse movimento acontecendo dentro de você, porque eu sou seu futuro e tá tudo certo, olha só, vai dar tudo certo. Tá bom, meus amores? Eu quero que vocês, se puder te ajudar nesse movimento, repasse para mais pessoas curarem essas feridas, curar essa infância e olhar para o futuro e entender quanto você é amado, e principalmente amado por você mesmo. Um beijão e até a próxima.